Olá, gente. Bem, como é que se tributa um prestador de serviço autônomo? Primeiro vamos entender quem é esse cara. Esse é aquela pessoa que é física, tá? Não tem pessoa jurídica, não tem CNPJ e presta serviço para terceiros. Presta serviço mediante contrato, por exemplo, e recebe por meio de RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. O prestador de serviços profissionais autônomo, ele tem 3 tipos de tributos que incidem na sua atividade: imposto de renda pessoa física, imposto sobre serviço de qualquer natureza e contribuição social previdenciária. Vou falar de cada um dos tributos para vocês. O que é o imposto de renda pessoa física? Está previsto no Código Tributário Nacional. A competência para arrecadar é da União, lembra lá, né? Sujeito ativo, nananã. Fato gerador é auferir renda ou auferir proventos, ou seja, receber dinheiro. A base de cálculo do imposto de renda é o valor da renda ou o valor do provento. Sobre aquilo que tu recebe, essa é a base de cálculo. E a alíquota que incide sobre a base de cálculo, ela é progressiva. 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%, dependendo de onde você se enquadrar na tabela que a Receita Federal disponibiliza. Depois vocês podem dar uma olhada lá no material. Quando um autônomo ele recebe por meio do recibo de pagamento autônomo, a retenção do imposto de renda se dá diretamente no recibo, tá? Ou seja, isso se chama o imposto de renda retido na fonte. Nesse caso específico, por exemplo, imagine que alguém recebeu R$6.000 para prestar serviço. Ele vai ter 27,5% do valor que ele iria receber retidos pelo tomador de serviço. E esse tomador de serviço vai pagar isso para a Receita Federal. Isso é o imposto de renda que é pago pelo autônomo retido na fonte. Algumas coisas podem ser deduzidas ao final do ano, porque lembra que o autônomo pessoa física, ele vai recolher mensalmente sobre aquilo que ele receber e ao final do ano, normalmente entre março e abril, ele vai declarar os seus rendimentos para a Receita Federal e vai pagar o imposto que estiver faltando ou vai poder ter aquela devolução do imposto de renda, quando ele pagou a mais. Quando que acontece isso? Imagina que num mês você recebeu 1.500, no outro 6 e nos outros 1.500. Você vai se enquadrar em uma faixa e você vai pagar ao longo do ano o tributo que incide sobre aquela faixa específica. Se você em um mês ou outro recolheu a mais, esses valores, digamos assim, podem ser devolvidos para vocês ao final desse período. Agora, se em algum mês você recolheu a menos, no final desse ano você vai ter que pagar esse tributo que na média geral você recolheu a menos. E quando você faz a declaração do imposto de renda, você pode optar pela declaração simplificada ou a detalhada. Na simplificada, eles fazem um desconto geral. Na detalhada, você pode deduzir algumas coisas que a Receita permite. E aí, eventualmente, você pode pagar menos tributo. Bem, eu disponibilizei para vocês lá no material a tabela, tá? O governo não atualiza essa tabela desde 2015, então ela está bastante defasada. E quem não pagava antigamente imposto, era isento e tinha aquela declaração de isento, atualmente muitas dessas pessoas estão pagando. Só para vocês terem uma ideia, tá? Até R$ 1.903 a pessoa é isenta, ela não paga imposto e mensalmente ela não vai ter o imposto retido. Essa mesma tabela ela vale tanto para o seletista quanto para o autônomo, é importante ressaltar isso. De 1.900 até 2.825 se paga 7,5%. De 2.825 até 3.751 se paga 15%. De 3.751 até 664, se paga 22,5%. E acima de R$ 4.664 você paga 27,5% sobre o seu tributo. Bem, o que mais que incide para o trabalhador autônomo? O imposto sobre serviços de qualquer natureza. O ISSQN, juntamente, ele é destacado no RPA. No caso, qual é o fato gerador desse ISSQN? É a prestação de serviço constante de uma lista anexa. No caso, a lista anexa tem uma lista federal e vai ter em cada um dos municípios, já que a competência para tributar é dos municípios,
E no caso daqui do Rio Grande de Porto Alegre, a competência está prevista e regulamentada na Lei Complementar 7 de 1973. Essa é específica para Porto Alegre. Cada município vai ter uma lei complementar que vai regulamentar isso, além da lei federal, que trata da parte geral. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço. E a alíquota, segundo o artigo 20, especificamente para a atividade de engenharia, é de 4%. Então, se você recebeu R$6.000, é os 27,5% mais 4%. Além disso, eu vou ter a contribuição previdenciária, que precisa ser retida. Ela está prevista na Lei 8.212 de 91 e a competência dela é da União. Ela também é retida na fonte. E, em regra, incide 20% do valor, tá? Então, você vai ter que somar os 20% do valor, mais da contribuição, mais 27,5%, mais os 4%. É isso que vai ficar retido ou destacado do teu RPA. E o que vai sobrar é o que você vai efetivamente receber, tirando todos os tributos. Depois eu vou fazer um infográficozinho ou alguma outra coisinha para demonstrar como é que se faz esse cálculo especificamente. Eu também disponibilizei para vocês, tem algumas maneiras, se você for, por exemplo, MEI, ou se tiver num plano simplificado como sócio de uma empresa, você paga menos. Mas se você for só autônomo, é realmente 20% sobre o valor que você receber. Considerando ainda que a empresa tomadora de serviço, ela vai pagar mais 20% do valor total daquilo que você receber. Portanto, trabalhar como autônomo sai muito caro, porque boa parte do que você recebe é repassado diretamente para a União ou para o município.